Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe transforma. E hoje a gente tem um tema super gostoso, super bacana e que é super voltado a esse público 60 a mais, então com dicas. Hoje o nosso tema é moda na maturidade, benefícios da consultoria de imagem nesta fase da vida. E para falar com a gente hoje, eu trouxe uma pessoa especialíssima e especialista no assunto, que é a Rita Guimarães, consultora de estilo e figurinista com mais de 20 anos de carreira, formada como stylist pela Central St. Martins, em Londres, e pós-graduada em consultoria de estilo pela Belas Artes. A Rita já coordenou figurino por 8 anos em TV e atendeu mais de 3.000 clientes em estratégia de imagem e montagem de looks. Bem-vinda, Rita! Obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Que bacana! Não, que trajetória diferente, legal, né? Pelo menos para mim, eu adoro essa coisa de moda, de estilo. Então, acho que o nosso papo vai ser bem bacana hoje, gente. O que você acha que muda mais na relação com o vestir depois dos 50, 60? Muda ou não muda? O que você pode falar para a gente sobre isso? De modo geral, quando a gente vai ficando mais madura, existe um processo, uma dinâmica social da gente perdendo um pouco de protagonismo, digamos assim. A sociedade vai tentando invisibilizar a gente um pouco. E cabe a gente uma resistência contra isso, de continuar protagonistas da nossa própria história, da nossa própria vida. Então, a indústria da moda, por exemplo, ela começa a fazer roupas com menos cor para mulheres na maturidade, formas menos ousadas. E aí que a gente tem que pegar isso pela rédea da nossa vontade e não deixar sermos invisibilizadas, né? Perder essa representatividade. Então, durante nossa carreira, nossa profissão, tem momentos mais de clímax, né? De momentos de... Mas tem os momentos que a gente já está indo para... como é que é o nome? Como a gente se... Perdi a palavra. Não, quando a gente sai do mercado de trabalho, quando a gente se aposenta, isso, né? Quando a gente está já indo para se aposentar, né? A gente pode ir perdendo esse vigor, tanto a gente de dentro para fora, quanto a sociedade fazendo isso de fora para dentro, né? Sim. E a gente tentar não deixar que isso aconteça. Tão legal você ter falado isso, porque quando eu fui lançar a Senior Concierge, eu me lembro, a gente fez uma série de entrevistas com idosos para entender, né? Para entender melhor o que eles precisavam, o que eles pensavam da maturidade, o que faltava, né? E eu lembro especificamente de uma senhorinha super bonita. Ela tinha sido diretora de escola por muitos anos, uma pessoa muito culta e muito bem vestida, assim, né? Daí ela falava assim, que ela sentia essa invisibilidade que você falou. Sim. E que a coisa que ela mais sentia falta, que ela tinha até raiva, é que ela ia ao shopping, ela não via lojas que ela falasse, isso me representa. Sim. Porque ou ela via as lojas com roupas com cara de vovozinha de antigamente, né? Dona Benta, né? Uma coisa meio assim. Ou ela falava, tem um outro lado, que depois a gente pode conversar mais, que ela falava o seguinte, ela falou, eu gosto de uma loja até que ainda existe, bacana, né? Uma loja muito fina e super estilosa, né? Tem no Shopping JK, no Iguatemi. E ela falava, eu sempre gostei desta loja, só que depois que eu envelheci, o que eu vejo? Os cortes não me servem, porque acho que o corpo da mulher também dá uma mudada, né? Da grande maioria, né?
ganha um pouquinho de gordura na região abdominal, Sim. né? Que As não modelagens deveriam acompanhar, né? mas não. Então, a loja estava lá com os tecidos que ela gosta, com as roupas, no estilo que ela gosta. Mas os cortes não cabiam mais nela, né? Então, realmente você tem toda a razão. Tem esse lado da invisibilidade, de uma pressão da sociedade. Para sermos mais discretas. Quanto mais a gente vai ficando mais madura, precisa ser Não discreta, não pode usar isso, não pode isso. aquilo. E eu acho que eles estão perdendo um pouco o pulso, porque esse mercado é grande, está crescendo cada vez mais, das mulheres 50 a mais, 60 a mais, e que não querem ficar invisibilizadas e que querem se expressar através da moda, que querem continuar ativas e se sentindo bem na própria pele. Então, eles têm que correr com isso para poder atender realmente modelagens, cores e formas que não sejam tão discretas assim, porque a descrição, daqui a pouco você tá invisível, realmente. Você né? tá com um saco assim de estopa por cima e tá tudo bem, né? Exatamente. Um beijinho e acabou, né? E não é o caminho, né? Acho que muitas mulheres, nada contra quem gosta dessa coisa de uma elegância mais discreta. Mas isso não serve para todo mundo, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que se sente representada dessa maneira, né? Isso, tem que ter opção para todos os gostos, né? Você tocou num ponto importante, essa história da autoimagem, né? Que pode ser que aconteça com muitas mulheres, embora muitas mulheres hoje estejam querendo, não, eu sou 50 a mais, eu sou 60 a mais, 70 a mais, e eu quero estar bem, bonita, em forma, né? Saudável. Mas a gente sabe que também pode vir, até com o envelhecimento, uma certa depressãozinha, sem ser a doença em si, mas uma coisa, eu fico mais down, eu quero sair menos, eu não ligo muito. Exatamente. E isso acaba afetando a autoestima. Sim, é uma das primeiras coisas que você vê num quadro de depressão, é a pessoa realmente não querer se cuidar, né? E a questão de se arrumar, a conexão. E o oposto é verdadeiro. Quando você se sente bem na sua própria pele, é aí que você quer sair mais. Então, realmente, tem que colocar um esforcinho aí. Porque você fala, eu tenho esse look para sair. Então, eu vou nesse baile no sábado, eu vou nesse shopping, eu vou nesse cinema, eu vou fazer essa viagem, eu vou encontrar os amigos, eu vou tomar um café com pessoas que eu convivia antes, que agora estão me perdendo contato. Então, é uma ferramenta que te traz essa possibilidade. Essa possibilidade também, exatamente. Então, resumidamente, a moda e você se cuidar bem, o bem-estar que ela te traz pode servir como um impulso também para você ir mais para a vida, de você encontrar as pessoas, de você estar mais ativa, né, em sociedade, no mundo, fazendo coisas que te dão prazer. E Rita, você acha que a consultoria, ela pode ajudar uma mulher uns 50, 60, 70 anos? Sim, além dessa coisa do prazer que eu estava te falando, de a gente se ver bem e aí a gente ter mais vontade de fazer as coisas, tem a questão das que estão ainda no mercado de trabalho e que isso traz credibilidade também, quem cuida da imagem passa, né, uma credibilidade, uma autoridade maior e até a autenticidade também. Hoje a autenticidade está muito valorizada, a autoexpressão, da gente se sentir na própria pele, se sentir se representando quem a gente realmente é. E é uma fase legal, que já criou os filhos, já está numa fase que pode investir em si mesma, né? Uma coisa que acontece bastante também que a gente já teve tempo, né? Eu me incluo porque esse ano eu fiz 50 anos, então pelo menos na economia prateada eu já me incluo. Sou prateada também. As pessoas já acumularam muita roupa. Então, o consultor, ele pode entrar muito nessa triagem do que realmente é atual para aquela pessoa na vida dela hoje e o que está ali já como um acervo emocional de coisas que foram vividas,
há muitos anos atrás, aquele vestido de casamento, né, que eu fui no casamento dos anos 90, sabe? Eu Tá fui lá madrinha. ainda. Fui madrinha. Sim, ocasiões especiais e tal. Exatamente. E ali a gente acumula muita coisa ao longo dos anos, né? Eu sou uma dessas, eu confesso. Acumuladora compulsiva. Terrível, terrível. Eu tenho o meu lado acumuladora também, mas eu ajudo os clientes a entender o que ali vai servir para o momento atual dela e ela ter aquelas peças mais de fácil acesso, enquanto algumas peças, como eu mencionei, um vestido, de repente é hora de vender, ou uma peça de um apego emocional maior, vamos guardar em uma caixa que está longe do guarda-roupas, que é uma peça mais um objeto de recordação, né? Então, a gente ajuda bastante nesse sentido também, de tornar a vida mais prática e ter um guarda-roupa que represente mais, fazer essa curadoria e ter esse guarda-roupa que represente mais o momento atual daquela momento mulher. atual, acho bem bacana isso, né? Sim. Então, quer dizer que, vamos supor, a mulher se aposentou, tem 65, vamos supor, né? Ela está numa fase que ela está repensando a vida dela. Uma consultora também pode ajudar nesse momento? Sim, a partir do momento que a gente pensa, primeiro, vamos destralhar, né? Fazer a Marie Kondo em certo... olhando para certa ótica, tem essa revitalização, né? É uma revitalização. A gente vai retirar o que realmente não faz sentido mais e entender quem é essa pessoa agora, o que ela precisa, tanto de forma prática quanto como autoexpressão, do que ela gosta, de como ela gosta de ser vista, nos ambientes que ela vai continuar frequentando. Então, pode tornar a sua vida mais prática e também mais prazerosa, no sentido de você se sentir bem na sua própria pele, né? Que legal. E a gente até já falou um pouquinho, mas você acha que tecido, modelagem podem ajudar ou atrapalhar numa fase que a mulher está mudando o corpo, pós-menopausa? Então, isso vai depender, né, de pessoa para pessoa. É difícil, o trabalho da consultoria ele é muito personalizado. Em geral, realmente o corpo muda, como você já até mencionou, a gente vai ficando com uma barriguinha a mais, o bracinho, que muitas se incomodam, né? Então, a gente tem ali as nossas estratégias de cada uma, porque uma vai se incomodar com o braço, outra vai se incomodar mais com a barriguinha, e a gente tem estratégias que a gente consegue dirimir e melhorar, né, o acabamento final, o resultado estético final de um look. Mas aí vai depender de cada caso ser um caso, né? Eu acho que eu não diria assim, um tecido que seja melhor ou pior. Acho que não tem. Acho que é cada caso um caso mesmo. Que bacana. Até pelo que a pessoa quer representar dela mesma, né? Porque cada uma tem um estilo. A moda, ela é uma oferta, né? E o estilo é a escolha. E todas têm escolhas diferentes. E a consultoria ela é muito boa nisso, em ouvir essas diferenças, né, entre as pessoas. Não é padronizar as pessoas, todo mundo tem que ser desse jeito e elegante, essa pastelaria que a gente pode sentir que vendo programas como... Tem um programa que passa, né, sobre... que veste a pessoa, acho que é no SBT. Que era o Esquadrão da Moda? Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda, exatamente esse. Porque as pessoas têm muito essa visão da consultoria, de que você vai lá na casa dela, joga tudo fora e compra um guarda-roupa novo. E não é. Primeiro a gente vai entender quem você é, o que você quer comunicar não verbalmente, através dos elementos não verbais, dos elementos de design a respeito de você, e como que a gente faz isso que você quer transmitir ser traduzido então quais são os tecidos, quais são as modelagens, quais são as roupas, e depois disso, isso se adequa ao seu dia a dia? O seu dia a dia dá para incorporar isso no seu dia a dia, os lugares que você vai, que você frequenta, e aí a gente faz isso e cria uma estratégia. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso, porque realmente é um trabalho de anamnese bem profundo.
E a estratégia, ela é muito personalizada, ela é muito individual. Sim, até, por exemplo, de cores, né? Tem a história não sei se você trabalha com isso, com sim. paleta de cores, né? O que é, se é mais quente, mais frio, isso vai depender Sim. de cada mulher, né? De cada Sim. pessoa. Sim, é muito legal esse trabalho, porque depois que eu descobri a minha, eu sou... foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo muito bem da consultoria de cores, né? Da análise de coloração pessoal, porque realmente para mim mudou muito. O pessoal fica com medo porque fala, vai falar que aquela cor que eu gosto não funciona para mim. Mas você pode usar, não é não é um proibitivo, né? engessamento, não é proibitivo, não é assim, essa cartela é sua, você só pode usar isso. Não é. Porque, por exemplo, eu não fico bem de preto e eu tô aqui de preto. Porque eu sei estratégias, a minha cartela não tem preto. Mas eu sei estratégias do que eu tenho que fazer para suplantar, né? Para não deixar com que esse preto roube essa... Como que eu posso dizer? A minha beleza mesmo. Não queria falar a palavra beleza, mas a tem beleza. que falar isso aí. Mas a beleza. Então, você tem estratégias para usar qualquer cor que você quer, mas a partir do momento que você tem a consciência de que aquela cor não te valoriza tanto. Isso que eu queria falar. Valorizar. Valorizar. Isso aí. Então, a partir do momento que você sabe que cor X não te valoriza tanto, você consegue ter consciência disso e aplicar as estratégias necessárias para continuar usando aquela cor que não te valoriza tanto. E saber as que te valorizam. E se você gostar delas, aí você pode usar ainda mais do que você já usa. E, por exemplo, você optou por ter o cabelo grisalho. Você acha... Daí isso mudaria essa paleta ou não? Não. Uma coisa que acontece, que é interessante, são principalmente pessoas que têm um cabelo muito escuro e a pele clara. Então, com a idade e os cabelos brancos, o que a gente chama de contraste, que é a diferença entre esse cabelo escuro e essa pele clara, vai diminuindo. E quando a pessoa tem alto contraste, que a gente chama, geralmente ela fica muito bem de peças com cor muito acesa, muito vibrante, combinação de branco e preto também na roupa. E a pessoa com o grisalho, esse contraste natural vai baixando com a idade. E então a pessoa começa a não se sentir mais tão bem com aquelas cores tão vibrantes assim. Mas aí também tem estratégias, aí você vai fazer uma maquiagem, você vai colocar um batonzão, você vai colocar um óculos que tem o preto de novo, que era o preto que tinha no seu cabelo antes, que agora não tem mais. Então tem estratégias diversas para cada caso que você pode passar por cima dessas dificuldades que pode serem criadas. Nunca tinha ouvido falar isso aí. Olha, que esse contraste pode ir diminuindo. Olha aí, gente, prestem atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. Muito legal isso. Muito bacana. E aquela história de... É um mito, eu acho, né? Não sei. Que só o preto é elegante, que o preto emagrece. E o preto é para todas? Ou para todos, né? Enfim. Na cartela de cores, o preto entra em pouquíssimas cartelas, se a gente for falar a partir desse viés da coloração pessoal. Então, não é todo mundo que fica bem de preto se você for considerar o fator harmonia, né? Harmonia, repetição das cores que a gente tem aqui, ou pelo menos dos valores e dos matizes que a gente tem, né, na nossa paisagem, que é o nosso rosto, e cabelo também, repetir, né, na nossa roupa. Então, essa harmonia, a coloração trabalha com o conceito de harmonia, então a repetição é que faria a beleza. Então, na maioria das cartelas não tem o preto, porque o preto é uma cor muito dura, né? Então, pessoas geralmente que têm um cabelo mais escuro seguram melhor o preto. E ele chama muito atenção, né? Ele é muito intenso, né? Então, você, para usar o preto, quando não tá na tua cartela, é interessante você competir com esse preto que tá na tua roupa, com uma boa maquiagem, com algum acessório que traga algum elemento para o seu rosto que repita essa harmonia, para que a roupa não chegue. Você já ouviu falar que a roupa cheguei? A roupa chega antes da gente, numa questão de plano.
porque a cor ela é comprimento de onda. Então, algumas cores elas chegam realmente no nosso olho mais rápido. Por isso que placas de trânsito são vermelhas, branco, amarelo, é isso. Com branco, preto também, amarelo com pra criar o preto. contraste, Que a legal. gente vê rápido. Então, algumas vezes, a roupa realmente chega na nossa frente. E se a gente estiver pensando na questão harmônica de criar elegância ou harmonia, realmente algumas pessoas de preto pode ficar um pouco pesado demais. Mas existem as estratégias para a gente compensar Legal. isso. Você sabe que eu adoro calça preta, assim, tudo bem. Agora, nossa, é muito raro eu ter camisa, blusa preta, sabe? Assim, ou estar toda de preto também. Eu acho pesado. Eu acho que eu acabo ficando mais, sei lá, amarelada. Esses Não me efeitos na pele, encontro. eles são reais, eles acontecem mesmo. Não me encontro tanto. Que interessante você falar isso, né? E aí, que você podia falar de... Tem guarda-roupa cápsula na maturidade? Que tá se falando tanto disso, né? O guarda-roupa cápsula. Sim, o guarda-roupa cápsula é um jeito da gente ter menos roupas, né? E conseguir fazer muitos looks. Então, você pode ter um guarda-roupa cápsula de 12 peças, de 15 peças. Pode ter, assim, por estação, por exemplo. Por, de repente, contextos da sua vida, né? Então, esse é o guarda-roupa cápsula do final de semana. Ou do dia a dia, de segunda a sexta. Ou quem está trabalhando é o do escritório, ou do trabalho. E esse é do sair com meu marido. Então, a gente pode definir esse guarda-roupa cápsula de várias maneiras. Quer dizer, pode determinar e construir ele de vários jeitos. É interessante, porque muitas pessoas estão mudando agora para apartamentos menores também, que tem guarda-roupas menores, não tem aquele espaço todo para manter muita roupa. E realmente é um jeito bem consciente, de consumo consciente, de não precisar ficar comprando muito, ter peças mais atemporais no guarda-roupa e aí conseguir construir mais opções, versatilizar, construir mais opções com menos roupas. Eu acho que a pessoa ela deve gostar disso, porque muita gente também não gosta e não se adapta. Porque eu, por exemplo, seria uma pessoa que não me adapto muito. Eu também. Mas eu já vi muitas pessoas que gostam bastante, porque não precisa pensar muito, aqueles looks já estão ali. Se você quer, é daquelas pessoas práticas. Eu acho que tem perfil de pessoas que se dão muito bem com guarda-roupa cápsula. E aí, geralmente, é assim, você tem, por exemplo, vamos fazer uma cápsula pequena aqui rapidamente. Você pega 3 partes de baixo, de repente pode ser uma saia, 2 calças, 1 ou 2 peças de corpo inteiro, peça única, que a gente chama, um vestido, um macacão. E aí, as partes de cima, você pode variar um pouco mais, porque justamente a gente olha mais da parte de cima, então a gente pode ter menos parte de baixo do que parte de cima. E o interessante é você começar as cores, elas devem conversar umas com as outras. Então, muita gente tem a guarda-roupa cápsula de cor neutra, né? Porque uma coisa vai, ou pega só uma estampa para poder, que vai com todos aqueles neutros ali, ou pelo menos aquelas cores que são neutras escuras, ou coloridos escuros, né? Tipo um vinho, um mostarda, cores assim que realmente você combinando não dá muita poluição visual, porque é tudo mais fácil de combinar entre si. E aí, acessórios você pode ter os quantos vocês quiserem dentro de um guarda-roupa cápsula, geralmente não conta os acessórios, mas é interessante, está se falando bastante nos últimos anos, e eu acho que tem muita gente que se adapta, e eu acho que é interessante para as mulheres mais maduras, sim. Porque traz praticidade, sabe? Eu também acho. Você sabe que eu senti, assim, eu antes de ter a empresa, eu
eu trabalhava em multinacional e numa época que, assim, que a mulher tinha que estar impecável, de salto, né? Super bem maquiada. Uma forma também um pouco, talvez, mais clássica. Que eu ainda carrego um pouco. Então, quando eu saí da multinacional e fui empreender, fui ter a minha empresa, eu falei, qual que é a cara que eu vou ter do meu Sim. guarda-roupa? Eu não preciso mais ser tão formal, Sim. não preciso andar sempre de salto. E isso foi algo que eu tive que virar uma chave também até no meu guarda-roupa. Eu comecei a olhar e eu tinha muita roupa essa do trabalho, que era muito mais formal, muito mais elegante, puxado por um clássico, né? As calças tudo de alfaiataria e tal. E de repente eu falei, nossa, mas ainda me visto assim um pouco, mas eu posso ter umas coisas um pouco mais casuais, porque às vezes eu faço home office. Seu contexto então, mudou, né? Meu contexto mudou. Não fiz consultoria, devia ter feito, porque eu acho que ajuda muito. Sim. Eu tive que virar essa chave sozinha, sabe? E falar, nossa, eu tenho que... Porque o meu olhar estava treinado muito para isso, para comprar roupas. Sempre olhava só para coisa muito social, muito mais séria e tal. Aí, de repente, falei, nossa, não, eu não tenho... preciso mais. E Uma agora, coisa o que mais fazer, casual, né? mais jovial e tal, né? E aí eu fui aprendendo ao longo de 10 anos. Aí. E ainda estou aprendendo. Mas é interessante isso aí, né? Esses momentos de transição da vida, eles pedem uma nova persona, né? Que atendam essa nova vida sua. Mãe, as mulheres quando se tornam mães, por exemplo. Mulheres quando saem do mercado de trabalho, como aconteceu com você. No caso, você não saiu do mercado de trabalho, mas seu contexto de trabalho mudou de carreira, né? Bastante. Então, esses períodos de transição são bem interessantes de ter um acompanhamento de uma consultora. Também assim. acho bem legal. E até como você falou, né? Essa história da aposentadoria, do virar avó, talvez, né? Também é um momento bacana. Sim, né? De você se desfazer de algumas coisas, de ter um estilo mais relax, né? Que quando a gente trabalha, em geral, a gente tem que estar sempre muito com a aparência muito profissional, transmitindo você se adequa autoridade, à empresa, né? Ao dress code da empresa. Então, tudo bem, você consegue colocar alguns elementos seus ali, da sua personalidade, mas a estrutura toda é de um dress code daquela empresa, para você representar aquele ambiente profissional, né? E depois você pode se sentir até meio perdido sem isso, sem essa âncora, né? Eu me lembro uma prima minha que trabalhou muitos anos numa empresa que é extremamente formal, é uma empresa de advocacia, né? Então, muito grande e tal, e bastante renomado. E eu sei que os advogados têm até um grau a mais disso, né? Da sobriedade e tal. E o dress code de lá, eu falava que era o dress code do Vaticano. De tão severo, de todos os detalhes, das unhas, não poder ter... Meia calça, né? Era meia calça, era o cabelo, ou ele era curto ou ele tinha que estar preso. O estilo de maquiagem, a roupa, né? O nível de decote. Eu falava que era do Vaticano, que era uma coisa assim, super severa, né? A gente dava risada disso, né? E então, realmente, você tem uma etapa de transição, né? E o quanto isso, né? O quanto o se vestir pode ajudar. O teu humor, né? A tua felicidade, até a saúde, enfim. Sim, bastante. E fala pra gente se você acha que tem investimentos inteligentes, o que vale ajustar, consertar, ou o que realmente vale comprar. Então, eu sou bem desse tipo de vamos aproveitar ao máximo o que esse guarda-roupa oferece. Uma mulher madura já viveu muitas coisas, muitas fases, então já tem muita coisa ali dentro e eu adoro. Para mim é um tesouro, né? A gente acha tesouros perdidos no guarda-roupa das clientes. Que ela eu já não uso isso há 5 anos. Mas por quê? Tá maravilhoso, isso cabe bem, fica bonito, tá ainda dentro do seu estilo, é uma peça boa.
Eu acho que, inclusive, as peças antigas eram muito melhores, tinha qualidade muito melhor, né? Eu também acho. Tinha qualidade melhor. Então, o que der para evitar comprar hoje, eu até prefiro, porque realmente as peças mais antigas tinham melhor qualidade, tanto de tecido quanto de acabamento. Então, o que der, eu recomendo mandar para uma boa costureira, porque assim, muitas coisas elas saem da atualidade, né? Elas vão perdendo, as peças acabam que você fala, essa camisa ela tem um tecido lindo, ela é maravilhosa, mas ela não tá mais tão atual. Então, de repente, com um jeitinho aqui, um jeitinho ali, feito por uma boa costureira, a gente conseguiria trazer uma peça que não tá mais tão atual, diminuir um comprimento, etc. Então, o que eu digo é que preservem, sim, as coisas boas, mas que te representem. Também não dá para ficar naquilo que a gente comentou mais cedo, né? De acumuladora compulsiva, né? Queria te perguntar, se conforto e estilo são opostos? Não. Não mesmo. A gente tem o estilo casual, até o estilo clássico a gente consegue hoje com sapatos mais baixos. Dá para fazer um casamento que fica lindo entre clássico e casual, entre um estilo mais dramático, mais criativo e uma coisa mais casual. A gente sempre vai pensar nesse casual, nessa misturinha aí desse estilo para poder, ou natural, que a gente chama casual ou natural, que é esse estilo que é do tênis. Hoje o tênis está muito mais... Sim, democrático, democrático. Né? Você pode colocar um vestido com tênis e tá tudo certo. Um blazer com tênis. Eu já vi muita, assim, alfaiataria. Eu não... Acho que eu não usei ainda desse jeito. Mas, assim, tipo, o blazer e uma calça de alfaiataria e tênis. É uma técnica que a gente tem até nome, que é o high-low, que é você ter peças que são de um universo talvez um pouco mais formal ou talvez um pouco mais glamuroso, tipo uma peça de paetê e tênis, entendeu? Ou uma peça de paetê e jeans. Hoje, isso é o que, na verdade, é o mais bacana. Então, eu acho que não, acho que é o contrário. Hoje, você ter estilo passa justamente por ter essa coisa até um pouco mais desconstruída, mais casual. Legal, bacana. E você tem algum caso prático que você lembra, assim, alguma coisa que te marcou, algum trabalho que te marcou? Pode ser até de televisão, enfim, para contar aqui pra gente. Eu acho que o primeiro que me veio na cabeça é de uma cliente, né, uma médica, e ela foi presenteada pela irmã para fazer, a gente fez só cores e o guarda-roupa. E então era um atendimento de um dia só. Eu fui algumas horas, na verdade, umas 4, 5 horas. Então eu fui até a casa dela, a irmã dela estava lá, e ela era uma pessoa muito fechada, parecia tímida, assim, aquela pessoa reservada, sabe? Que tem uma certa timidez, é um pouco reservada. Então a gente fez a coloração dela, chegamos na cartela e aí fomos pro guarda-roupa. Quando a gente chegou para montar os looks no guarda-roupa dela, ela tinha muita peça legal, só que ela realmente tinha já me transmitido que ela não conseguia fazer as montagens. Ela tinha peças boas, mas ela não conseguia linkar uma coisa com a outra e aproveitar realmente aquele guarda-roupa ótimo que ela tinha. E eu comecei a fazer a montagem para ela, ela começou a experimentar e eu senti a energia mudando. Sabe quando você sente assim? Ela começou a falar, com esse eu vou em tal lugar. Aí daqui a pouco ela colocava outro. Esse eu tenho um jantar com meu marido, a gente é aniversário de casamento. Esse daqui eu vou usar lá. E aí a energia da pessoa começou a subir, porque ela começou a se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonita, deu vontade de fazer as coisas. Esse eu vou no congresso, eu tenho um congresso no mês que vem. E isso me marcou porque eu me senti assim, conseguindo trazer mais vida para a vida de uma pessoa, sabe? Trazer para fora, pra fora, né? ela também. Tava tudo ali dentro. Tava tudo ali, exatamente. Engarrafado, talvez. Exatamente. E que com alguns ajustes, um pouco de criatividade, um pouco de entender o que ela gostava, o que ela era, o que fazia bem para ela, a gente conseguiu
trocar a energia de uma coisa completamente engarrafada, como você falou, presa, para uma coisa, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sabe? Então, Que legal. esse dia me marcou. Que Eu falei, eu bacana. tô no caminho certo, porque eu me senti muito feliz e realizada esse dia. Um outro tópico que me pediram até para perguntar, se estampa envelhece. Eu amo estampa, assim, do ponto de vista pessoal, quem gosta de estampa, por favor, continue usando estampa. Mas existem certas estampas que podem envelhecer, sim. Ó, dica, gente, olha aí, ó. Todo mundo pegando lápis aí. Geralmente, estampas talvez um pouco grandes. Mas isso, gente, não é uma regra, porque pode ter uma mulher agora que está me ouvindo e fala, eu fico bem de estampa grande. E realmente pode ficar. Então, é muito difícil a gente generalizar, porque cada caso, como eu te falei, é um caso. É muito personalizado o trabalho de consultoria de imagem. Mas existem certas estampas, principalmente florais, muito grandes, que tendem a ser muito repetidos e ficou muito lugar comum, muito óbvio. E aí acaba que pode envelhecer um pouco. Eu ficaria de olho nesse tipo de estampa. Florais muito grandes e principalmente assim, porque existe uma coisa dentro da consultoria, pelo lado da harmonia, a gente fala da escala. A gente tem uma escala da nossa ossadura, dos nossos traços. Então, geralmente, pessoas que ficam mais harmônicas com estampas grandes são pessoas muito altas e que têm essa ossadura mais larga e tal. E a pessoa mais média vai ficar interessante com estampas mais médias. A pessoa muito minhonzinha, se ela colocar uma estampa enorme, aquilo rouba completamente a atenção. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Mas, do modo geral, essa estampa que talvez envelheça um pouco, realmente essas estampas muito grandes e talvez com cor muito pastelzinha, sabe? Sei. Até as florezinhas, aquela coisa que a gente... Acho que remete àqueles vestidos de vovó de antigamente, né? Essa linha também. Eu até lembrei dessas estampas porque eu fui com uma amiga minha comprar inclusive, foi uma amiga que fazia anos que ela queria ir comprar comigo, a gente foi. E ela escolheu umas estampas assim, eu falei... Tem certeza? Tem certeza que essa estampa aí não tá... E expliquei exatamente isso pra ela, que tava um pouco grande pra ela, aquela estampa, ia roubar demais. Então, a gente fala muito do rosto ser a sede da identidade. Então, a gente não tentar... não tentar roubar demais o foco do rosto, né? Então, tentar manter certa harmonia com o seu rosto para que você não fique perdida e que a roupa fale mais do que você. Então, a roupa tá mais te usando do que você usando a roupa, sabe? Então, essas estampas grandes, elas são um pouco perigosas. E as pequenininhas, igual você falou, floralzinho muito pequenininho, muito pastelzinho, também é bom tomar cuidado. Que legal. E tem algumas estampas que são mais atemporais, né? Tipo... uma bolinha, um xadrez, uma listra, né? Todas essas são mais atemporais. Sim. Eu amo estampa, então eu gosto das geométricas, por exemplo, bem coloridas, eu acho legal, eu gosto muito de listra. Então, eu acho que cada um pode encontrar os seus caminhos dentro das estampas. Não precisa parar de usar estampa, não, gente. Estampa é lindo. Só tomar um certo cuidado com alguns tipos. Legal. E acessórios? Tô vendo aí, eu não sei, o pessoal que vai estar ouvindo no Spotify não vai conseguir ver, mas a Rita tá com uns acessórios poderosos aí, super bacanas, diferenciados. Como é que é? A mulher 60+, pode usar os brincos como você tá usando? Pode, eu acho que pode tudo. Isso é sempre de acordo com o desejo de imagem da mulher mesmo. Não tem essa coisa, não pode mais. Isso era da época vitoriana, gente, isso já passou. A gente pode o que a gente quiser. É autoexpressão, moda é autoexpressão. Você, estando bem consciente... É interessante a consultoria de imagem que traz essa consciência. Você tendo a consciência do que você gosta e de que aquilo
mesmo que a consultora falou assim, essa não é uma peça que mais te valoriza, porém, ela comunica o que você gostaria de comunicar, vamos encarar? A partir do momento que você tem essa consciência, perfeito, vamos encarar. Ela não é a roupa, ou o brinco, ou o acessório que mais harmoniza comigo, mas é o que mais me representa de dentro para fora. Então, a gente tem que brincar, a vida é muito curta para ficar se preocupando com pode, não pode, não. E também você aos 60, 70 anos, você ficar pensando de maneira tão séria, né? Sim. Eu tenho que estar tão sóbria assim, mas não, eu tenho né? que curtir a minha vida, não Isso. E cada uma, lógico, vai querer curtir de um jeito. De um jeito, exatamente. Mas é legal você falar isso. Eu gosto também dos brincos e tudo. Hoje estou com um colarzão aqui, né? Mas, sim, então, gosto. E acho que vou continuar gostando. Aos 70, aos 80, acho que vou querer usar sim. A Odete Reutemann não tá tão linda, com os colarzões, fazendo um ponto focal. Isso é bem legal, uma estratégia boa para mulheres que gostam de roupas mais discretas, geralmente trazer justamente o ponto focal ser um acessório maior, de mais impacto. Então, ela tá super discreta. Você vê que as roupas da Odete, tudo bem, que são roupas caras, mas ela tá sempre de tons muito neutros. Né? E roupas bem de alfaiataria, né? Aquela coisa bem, assim, né? mais Isso clássica. Poderia ser roupas mais casuais também. Só que mais discretas e um acessório maior, de mais impacto, né? Tem que cuidar só pros netinhos não puxarem o brinco. É isso aí, muito bacana. E você quer deixar um recado especial para a gente, uma dica? Quer compartilhar mais um caso? A gente está se aproximando do final do nosso episódio. Eu vejo o vestir como um ato que a gente ninguém sai pelado por aí, né? A gente é obrigado a fazer todos os dias e a gente aprende com a mãe na infância, amarra o cadarcinho assim. Então, muitas pessoas fazem de uma maneira muito automatizada e não entendem a ferramenta poderosa que é tanto para a comunicação não verbal, quando você quer dizer alguma coisa ao mundo, quanto para o seu próprio prazer e seu próprio bem-estar. Então, para impulsionar a gente, para também ir para o mundo e não ficar se isolando. Acontece isso muito comigo. Quando eu tenho uma roupa que eu quero muito usar, eu arrumo um lugar para ir para poder usar aquela roupa, entendeu? É o contrário, exatamente. Eu também sou assim. Isso é muito legal. Então, ter esse olhar atento para esse bem-estar, essa atenção com a gente mesma, com a nossa estética, com a nossa imagem, porque isso dá prazer pra gente e traz mais vida. Que bacana. Rita, olha, eu espero que os nossos seguidores aí, né, que eles gostem desse episódio. Eu tô encantada, eu adorei. E se quiserem, peçam que a Rita volta, não volta? Volto, com certeza. Então, só tenho a te agradecer. Obrigada. E se o pessoal quiser te encontrar, como é que eles te acham? Eu tô... meu e-mail ritagima@gmail.com, porque o meu e-mail... meu nome é Rita Guimarães. Então, metade do meu sobrenome, ritagima@gmail.com. E no Instagram, eu tô como Rita Guimarães, _consultoria... não é o contrário, @Rita Guimarães, _consultoria. Exatamente. Show, show. Então, sigam a Rita aí. Quem quiser mais informações, já tem os dados dela. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Ir Longe. E a gente vai estar sempre trazendo novidades aqui e assuntos interessantes para os 60+, para os 50+, para os 80+. E aguardem.